Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa. E eu sou a Jamile. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre primeiros socorros no seu lago ou também nas suas carpas, né? Esse assunto é muito importante você saber, porque nós já passamos por essas situações e às vezes a gente não sabia o que fazer, tá, gente? Então, essa experiência que nós adquirimos, nós queremos estar agora passando para vocês, tá? O primeiro sintoma, a primeira providência que você tem que fazer para dar o primeiro socorro para o seu lago, para o seu peixe... É conhecer o seu animal, né? É conhecer quando ele vai precisar ter primeiro socorro. Porque ele não vai falar. Essa é a pior parte, né? A carpa, o animal, ele não fala, ele... Não vomita, ele não faz cocô mole. Não faz barulho. Então, você tem que estar bem esperto, né? Na questão dos olhos ali, na observação do seu ambiente, para saber se tem alguma coisa errada. Muitas vezes lagos, até mesmo todos os tipos de lagos, desde lagos novos até lagos antigos, lagos estabilizados, lagos recém-feitos, todos os formatos, tamanhos de lagos podem passar por situações que necessitem de primeiros socorros aos animais. E também até o próprio lago. Por que, gente, eu falo o próprio lago? Porque ele é um ecossistema fechado, como a gente chama. Ali tem bactérias que precisam de oxigênio, ali tem os peixes que precisam ter uma condição de qualidade de água adequada para eles sobreviverem. Tem ali tem vermes, tem micróbios, tem insetos, tem muitas coisas ali dentro do ambiente que são necessárias para o funcionamento correto dele. Então, gente, sempre tem que cuidar do ambiente inteiro, não só, só porque a minha carpa está estranha, o problema é só nela, como já aconteceu com seguidores nossos, que o problema era nitrito no lago, e isso resultou uma pessoa sem conhecimento falar para dar injeção em todas as carpas. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é a água, é o lago que está doente, não os animais. Os animais estão doentes porque o lago está doente, entendeu? E nós temos um exemplo bem típico, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre a retirada dos peixes do lago do Sr. Lago Carpa, né? Isso. E foi até um aprendizado para a gente. Nós fizemos uma retirada em massa. Né? E por falta de conhecimento, a gente não imaginava que isso ia causar um estresse tão grande nos nossos peixes. Né? Sim, não só nos animais retirados, mas como os animais que ficaram no próprio ambiente ainda, né? Como eu já debati algumas vezes com nossos veterinários, como nosso amigo veterinário Dr. Vinícius, que sobre o próprio estresse, o que causa no animal, né? A gente sempre debate, porque, gente, não existe literatura, nem mesmo literatura veterinária sobre estresse nos peixes. Não tem literatura assim sobre o que causa no animal, não tem testes de laboratório, não tem pesquisas, não tem nada relacionado. A gente só tem teorias feitas na internet. Então, é uma coisa bem longe ainda da realidade, né? Como a gente sabe, o Brasil ainda está engatinhando nessa questão de medicina veterinária. Pode ser uma coisa... Tem áreas que são mais avançadas? Tem, mas tem áreas que ainda são muito precárias de conhecimento, que é a parte dos peixes em si. Então, gente, como é que você observa seu peixe se ele precisa, ou o seu lago precisa de primeiros socorros? Comportamento do peixe, tá? Em primeiro lugar, peixe que não está bem, ele não se alimenta, né? Peixe que não está bem, ele está na superfície ou no fundo parado. Ou muitas vezes andando que nem um maluco, né? Dando nados rápidos. Né? Muito agitado. Muito agitado. Que são comportamentos atípicos. Quem conhece o animal carpa sabe que ele é um animal pacífico. Ele não é que um animal, ele é um animal muito rápido, porém ele é um animal calmo. Então ele não é tão agitado. Ele é um animal que nada com uma harmonia que você só observa em animais saudáveis, uma harmonia bonita, tem uma coloração muito bonita, é um animal que sempre está pronto ativo para comer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você jogar no lago, pelo menos ele tem que chegar próximo do que você jogou. Ele é um animal muito curioso também, como o Sr. Lago Carpa disse, mesmo que não seja um alimento, caiu uma pedra, ou caiu o equipamento, que nem já aconteceu, caiu o equipamento ali de gravação no lago, as carpas ficam olhando, elas chegam perto, elas querem observar o que é, às vezes até elas cutucam, ver o que é aquilo, mas ela tem um comportamento ativo, né?
Agora, se o seu animal já está ficando apático que a gente diz ficar parado nos cantos, longe do cardume, ou então o cardume inteiro no fundo, deitado. Deitado literalmente, gente, deitado virando de lado, assim, ou até mesmo, às vezes elas só ficam com as nadadeiras grudadas no corpo, no fundo. Jamília, eu queria fazer uma observação, tá? Nós passamos por isso. Às vezes a pessoa acha que a sua carpa está deitada, virada de lado, é hora de passar o passaguá e jogar ela no lixo, ou matar ela, enfim, tirar ela do lago. Fala que ela tá morrendo já. Tá morrendo. Gente, isso não é verdade, tá? Isso é uma situação que a gente vai explicar num próximo vídeo, né? Isso não pode ser interpretado dessa maneira. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, né? Essa observação é muito importante. Então, assim, critérios de observação. Eu já falei aqui no vídeo, né? Mas eu queria contar uma historinha bem rápida para vocês, né? Sobre quando eu pescava. Quando eu pescava, a gente tinha sempre uma... eu tinha um parceiro, meu sogro, que pescava comigo. Ele não gostava de soltar os peixes, tá? Que a gente pescava, porque a gente começou depois a praticar o pesca e solte, né? A pesca esportiva, de fato. E ele não gostava de soltar os peixes próximos, né? Da onde a gente pescava. Que ele disse assim, não, daí não tem graça, a gente vai pegar 2, 3 vezes o mesmo peixe. É possível? Não. Mas o peixe tem memória? Não. Então, o que é isso, gente? O peixe, quando ele se sente ameaçado, criou um estresse, tá? Ele não vai querer ficar naquele ambiente, tá? Ele vai, sumir. Outra coisa, nesse trajeto de sumir, tá? Ele libera feromônios, tá? Que eu não conheço como é que é isso, nunca estudei. São hormônios, feromônios decorrentes do estresse que ele sofreu. Isso. Ele, por exemplo, ele vai avisar todos os outros peixes da área, porque os peixes eles têm vários outros sentidos que os seres humanos não têm, como a linha lateral, principalmente, que é o que eles mais se orientam. A bexiga faixa natatória. Faixa natatória, isso. Que é onde eles também captam esse tipo de locomoção do animal. O animal está em fuga. Os outros animais vão estar em fuga também, porque eles acham que realmente eles sofreram um ataque, tem algum predador, e eles têm medo. Eles são animais que são ainda primitivos, assim, nessa questão. Eles são animais carinhosos? São, sim, mas também eles ainda não são animais totalmente domesticados, como os cães, por exemplo. Então, eles têm, sim, esse tipo de comportamento, né, gente? E esse feromônio, essa substância que ele libera naturalmente do organismo dele, tá? Isso pode alterar os parâmetros do seu lago, gente. Né? Dependendo da quantidade de animal que isso tem, tá? Isso vai alterar o comportamento, vai alterar os parâmetros do lago. Porque muita gente chega para nós assim e diz assim, cara, mas o meu lago estava tudo certo, cara, né? A amônia estava certo, o nitrito estava certo, enfim, né? Tava tudo certo. E de repente, meus peixes começaram a morrer, começaram a ficar apáticos, começaram a ficar com as nadeiras fechadas, viravam de lado e me morriam. Gente, por alguma coisa eles passaram, por algum estresse eles passaram. Alguma coisa pode ter acontecido nesse meio tempo, isso, que pode ter caído ou como já aconteceu choveu muito, entrou algum tipo de pesticida, alguma coisa que interferisse na qualidade de água ou saúde do animal. Até uma trovoada muito forte, um barulho da rua. Pode se fazer se assustar. Isso pode fazer. Então, gente, o animal carpa, animal peixe, cara, pra gente entender eles, tá? É aquilo que a gente sempre fala. Ele faz troca osmótica do corpo dele. E essa troca osmótica consegue poluir o ambiente que ele está. Né? Sim. Porque ele não foi condicionado. Nós condicionamos ele num ambiente fechado. Nós queremos ter ele num ambiente fechado. Por isso, para nós cuidarmos deles, nós precisamos de conhecimento, gente. Né? Entender o que acontece. E esse conhecimento em literatura não tem, cara. É difícil, ninguém escreve sobre isso. Né? Então, só nós aqui da Lago Carpa podemos estar te ajudando. Nós ou as pessoas que gostam disso. Você tem que divulgar isso, você tem que levar para frente para as pessoas que realmente amam esse hobby ter esse conhecimento. Porque nós sentimos na pele, cara. Todo mundo já passou por alguma coisa que acabou estressando o animal, ou também, às vezes, acabou perdendo o animal de forma, como a gente fala, misteriosa, entre aspas, porque sempre tem uma causa, o animal não morre por qualquer coisa, principalmente carpas.
Carpas adultas não morrem de qualquer forma. Não morrem de velha, tá? Porque para ficar velha, ela fica mais velha que nós. É capaz da gente ir antes delas ainda. Exatamente. Então, tem que entender melhor sobre o assunto. Até mesmo uma seguidora nossa relatou para mim que ela comprou todos os animais aqui na Lago Carpa, ela comprou um kit Lago, todos os equipamentos, o kit Lago lindíssimo da Lago Carpa, é realmente muito bem cuidado, ela cuida muito bem dos animais dela, e ela disse que um dia de tempestade, eu fui perguntando para ela o que houve, né? A gente fez um verdadeiro interrogatório para ela. Sim, e daí ela disse que uma das carpas maiores dela acabou pulando do lago, ficou uns 20 minutos fora, que também é o motivo da gente fazer esse vídeo, ficou 20 minutos fora da água, ali se debatendo, não conseguiu voltar para o lago porque ela pulou para fora, né? E eles viram pelo sistema de câmeras que ela estava ali. E elas colocaram o animal dentro da água novamente. E ela disse que, avaliando ali pela câmera, quando o animal pulou, todas as outras carpas ficaram ali em volta procurando, porque elas são animais muito sensitivos, são animais que elas são muito carinhosas, são um cardume, né? Todas elas são muito carinhosas uma com as outras, se conhecem. E depois que colocou esse animal que havia ficado 20 minutos fora d'água dentro da água, ela ficou mal, né? O animal, quando passa por esse tipo de trauma, ele fica um pouco apático, doentinho, fica ali no fundo, fica triste. Não respirou, né? O peixe usa água para respirar, né? E as outras dizem que as outras não queriam nem saber de comida, não queriam saber de nada. Até as outras carpas que estavam bem, que não sofreram nada, ficavam só em volta daquela carpa. Como nas próprias palavras da nossa cliente, as outras carpas estavam velando a carpa que estava doente. Mas nessa história teve um final feliz, com as nossas dicas, ela conseguiu, o animalzinho voltou a respirar bem, e aí tá até agora no lago dela, né? Sorte que também ela foi muito atenciosa com o próprio lago para saber o que estava acontecendo, né? A gente promete que vai fazer mais vídeos para falar sobre isso. Né? É um assunto bem longo. É um assunto bem longo também. Às vezes a gente pode talvez até convidar o nosso colega amigo veterinário para explicar um pouco mais sobre esses animais, né? Até porque a gente não somos formados, a gente precisa também de ajuda de outros profissionais da área, né? A nossa melhor formação é o dia a dia aqui, né? É o hobby, muitos anos. E a gente às vezes extrapola os limites, né? Foi o que aconteceu comigo ali no meu lago, né? E que eu falei para a Jamília disse assim, nossa, tu é louco, quantidade de peixe, né? Eu disse, cara, não perdi ninguém, né? Porque a gente cuidou muito, mas a gente aprendeu muito. E esse assunto, primeiro socorros, foi por causa desse cliente, né? Que a Jamília citou, mas foi também por causa do que aconteceu com a gente, né? Isso. Eu nunca tinha visto as minhas carpas virarem de lado, né, dentro do lago, eu fiquei bastante desesperado. Sim, mas por eu ter passado a experiência lá na baia, eu também vi elas lá, e lá era mais fácil de... E a gente via que ela estava mal, a gente fez de tudo, e a gente não perdeu nenhuma mesmo, né? A própria senhora Lago Carpa dizia, nossa, o que tu fez com as nossas carpas? Elas vão morrer tudo, elas estão de lado, né? E eu tranquilizava elas. Isso é um comportamento do estresse, e elas não vão morrer, a gente vai salvá-las. E já estão começando a ficar bem. Não, já estão bem, já estão nadando. Isso é algo que você tem que observar, você tem que conhecer o animal, você tem que saber quando que ele está realmente morrendo de fato, ou ele está passando por um estresse absurdo, que é relacionado a isso. Segundo o nosso amigo, o estresse pode ser até, ele interfere na temperatura corporal do animal, ou ela fica com o sistema imunológico muito fraco, fica ofegante, fica vermelho, como a gente sempre mostra para vocês. São muitas situações bem complicadas. Se o animal está na flor da água ali, tentando respirar, está ofegante, tem alguma coisa errada com a sua água, tem que fazer os testes de pH, amônia, nitrito, urgentemente, tá? São sinais muito... Nunca deixe faltar sua farmacinha básica na sua nunca casa. Deixe ali, tenha sempre um Pond Stability, um Pond Prime, porque são esses produtos que salvam a vida do seu lago. Não é todo lugar que tem, não é todo lugar que você vai conseguir comprar de uma forma fácil, e não é todo lugar que fica aberto no domingo, de noite, que é sempre quando ocorrem esses problemas, né? Às vezes o pessoal até acha graça, mas sempre dá problema num dia em que você não consegue sair rapidamente
e para comprar adquirir as alguma coisas. coisa, né? Sim, no mercado, não, né? No comércio. Não acontece sempre nas piores horas, então você tem que sempre estar preparado para isso. Como a gente esteve preparado, a gente sabia que o animal ia correr um estresse e a gente já tinha tudo ali, já ficamos de olho, já ficamos de observação, já fizemos todas as medicações necessárias, né, para conseguir manter esses animais vivos, né, e você tem que fazer a mesma coisa na sua casa. Alguma hora pode dar algo muito errado, que não tem, nem sempre a gente pode controlar tudo, né, o tempo, o clima, as chuvas, o sol, a poluição, a gente não tem como controlar isso, mas a gente tem como socorrer quando precisar, né, gente? Então, gente, manter sempre a calma, tá? Principalmente a calma, né? Quando isso está ocorrendo, é manter a calma. Eu realmente consegui manter a calma, porque a gente conversa, eu e a Jamília, a gente faz muito feedback sobre isso, né? Uhum. Ela acaba sempre me acolhendo, eu acolho ela nas conversas, né? Uhum. Agora, quando você não tem ninguém, cara, é difícil você manter a calma, né? Mas é a parte mais importante, é só isso que eu falo pra vocês. A calma é a chave para você fazer as coisas da forma correta, porque quando você perde a calma, você faz coisas sem pensar, e quando você faz isso, pode ainda ocorrer a chance de você terminar com a vida do animal, mesmo sem querer, né? A gente sabe que é sempre difícil passar por uma situação que seus animais estão todos ruins, mas você, tomando as decisões corretas, tem muito mais chance de salvar seus animais, tá? E outra coisa, outra chave que é para salvar um animal é o tempo. Quanto mais rápido você agir, mais chance o animal tem de sobreviver. Então, gente, isso é um assunto bem complicado, mas é um assunto também que você precisa saber para quando ocorrer, você conseguir salvar os seus animaizinhos. É isso aí, gente. Então, esse vídeo fica por aqui. Vou falar o que eu gosto sempre de falar, nós não somos os donos da verdade, mas gostamos muito de falar sobre isso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Isso, gente. Eu vou passar aqui mais algumas imagens, alguns videozinhos que a gente vai fazer sobre algumas técnicas para salvar um animal e ver quando ele está totalmente fora de risco, tá bom? Então, acompanha aí até o final do vídeo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, como o senhor Lago Carpa disse. Comente alguma dúvida, comente qualquer coisa. Isso ajuda muito o nosso canal também. Se você já passou por algum perrengue desse num dia não muito bom, comenta aí embaixo. E o like, cara, não esquece o like. O like é tão fácil, é só você clicar ali. Né? Tá bom, gente. Então, tá bom? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Aqui vai ser um exemplo de primeiros socorros, né? Uma situação aqui hipotética, tá, gente? Essa aqui não está acontecendo realmente. Vou fazer aqui só um teste para mostrar para vocês como que funciona esse tipo de primeiros socorros, tá? Vamos dizer que esse animal aqui tá com dificuldade para respirar. Eles ficarem amontoados assim não é muito normal, tá? Geralmente as carpas elas fazem isso porque muitas vezes pode ser calor, pode ser também algumas outras situações estressantes, mas nós vamos usar como se fosse problema com amônia. Elas vão ficar todas num canto próximo da cascata que fica ali embaixo, ó, tá vendo, gente? Tá saindo água ali. Então ali é a cascata. E se as carpas ficam todas próximas da cascata, todas elas ali pertinho, quer dizer que você vai ter um sério problema. Primeira coisa que você vai fazer, a primeira coisa, gente, faz todos os testes, pH, amônia e nitrito. Após o teste, você constatou que tem alguma coisa errada com a sua água. Seu parâmetros, vamos dizer que a sua amônia e seu nitrito esteja alto. Primeira coisa, pega o anticloro. Eu peguei aqui o anticloro da Lago Carpa, esse aqui a gente vende na nossa loja. Ele é um anticloro para 5 mil litros. Eu vou despejar aqui a metade dele, porque esse lago tem aproximadamente 2 mil litros, né? Então vamos lá. Vamos despejar, ó. E a primeira coisa que eu vou fazer já é colocar a mangueira. Pode ser a mangueira com água da torneira mesmo, água que você tiver na sua casa ali disponível. E começa a ligar ela. A gente vai fazer uma coisa chamada TPA, troca parcial de água. Você vai ter que ir medindo e vendo quanto que tá a amônia e o nitrito até ele zerar, tá bom, gente? Deixei a água ligada no máximo e vou acompanhar. Daí eu coloco no timer. A cada 30 minutinhos vim aqui fazer os testes e vai anotando, né? Quanto que ela vai baixando, tá? Até chegar a zerar. Quando zerar, quer dizer que os seus animais não estão em risco, mas não quer dizer que estão 100% sem problemas, tá? Geralmente, problema de amônia e nitrito tem alguma coisa relacionada com animais mortos, talvez dentro do seu lago, que você vai ter que olhar, pegar a mangueira. Você pode pegar a mangueira assim, ó, enfiar dentro dos vãos, entre as pedras,
para ver se não sai nenhum corpo de algum animal, que é a maior fonte de causa de amônia alta e nitrito alto nos lagos, tá, gente? Então coloca água para rodar, como a gente fala. Deixa aqui trocando a quantidade de água que for necessária até zerar os parâmetros novamente. O próximo passo é verificar a sua filtragem. Se o seu filtro não tiver legal, se o seu filtro tiver sujo ou se o seu lago tiver muito novo e tiver muitos peixes, pode ser que seja um outro problema que você resolve com produtos, que é o Pond Prime e o Pond Stability, que a Andressa vai colocar aqui para mim na tela. Você segue a bula ali certinho, conforme o manual, e daí você já vai estar resolvendo o seu problema. E isso que você vai acompanhar durante toda a semana para ver se está tudo certo com os seus animais. Agora eu vim aqui nas nossas baias para fazer agora um treinamento com vocês, mostrando como que a gente faz os nossos primeiros socorros caso aconteça alguma coisa com algum animal. Primeiramente é uma situação hipotética, vou usar um animal saudável aqui para mostrar para vocês, mas vocês podem já saber como é que faz os primeiros socorros para você fazer na sua casa aí, caso tenha, né, caso precise, porque é um conhecimento muito importante que não é passado assim facilmente, tá, gente? Primeiramente, uma coisa bem importante, bem legal para você ter na sua casa, vai te ajudar bastante nessas horas, é um passaguá grande que caiba o seu maior animal. Tem que ser um material que não machuque os seus peixes. Não pode ser aquela trama muito grande, muito aberta, aquela trama de nylon ou aqueles passaguá de pesca, porque ele pode acabar arrancando escamas e machucando ainda mais um animal já debilitado. Vamos dizer que esse peixe aqui pulou para fora e acabou ficando muito tempo fora da água, por exemplo, de 20, 30 minutos. Isso pode acontecer se o animal ainda apresentar reações como o animal mexendo os olhos, ó, como isso, ó, ele tá bem ativo. Tá mexendo os olhos, tá mexendo a boquinha, tá respirando. Ele aqui tá um pouquinho ofegante, porque tá assustado, obviamente, né? Mas ele é um peixe aqui bem calmo. Todas as carpas são calmas, né? Uma dica pra você, primeiramente, pegar o animal. Você vai segurar ele dessa forma. Assim ele vai deixar o animal um pouco mais calmo. E também segurar aqui, ó, caso ele, pra ele não se mexer muito. Ou caso ele não consiga se mexer, né? Já aconteceu o caso da nossa carpa cair aqui para fora da baia e ela ficar quase seca e ela já não tinha mais controle sobre o seu corpo. Por exemplo, se parasse assim, ele começava a girar como um peixe querendo virar a barriga para cima. Isso é um mau sinal, o animal tá, se ele apresenta isso, o animal está bem mal mesmo. Então você vai segurar ele gentilmente, não precisa fazer força, porque é uma situação bem crítica e essa é uma forma de você salvar o seu animal. Você vai segurar ele próximo de uma saída de água pura, né? Do seu lago mesmo, se ele cair para fora. E ajudar ele a respirar. E você vai ficar segurando ele o tempo que for necessário para esse animal começar a reagir. Mesmo que o animal esteja até quase seco, se o animal está começando a demonstrar algum sinal, como a branca mexendo um pouco, ou ele tentando mexer a ponta das nadadeiras, que é uma parte que ele usa para se equilibrar também na água, né? Aqui a ponta das nadadeiras ele utiliza bastante. Se ele está fazendo isso, ó, como esse peixe aqui, ele está tentando reagir. E isso é uma coisa muito boa. Não quer dizer que isso vai salvar 100% dos casos. Muitas vezes a gente salva dessa forma. Porém, como a gente sabe, nem sempre pode dar certo, porque depende do tempo que o animal passou fora da água. E se o animal está tendo outros problemas, ou ele já está em choque mesmo, né? Então, nem sempre salva, mas essa é uma chance de você iniciar os cuidados com ele, né? E sempre fica de olho, depois que ele começou a ficar já mais animado, conseguindo se apoiar sozinho, não está girando, você consegue já libertar esse animal de uma forma gentil, sempre fazendo com calma, sem pressa, com gentileza. E o animal, ele entende isso também, né? Então, e sim, gente, as carpas maiores têm mais chances de sobreviver do que uma carpa menor, caso ela fique muito tempo fora d'água. Por quê? As carpas maiores, elas são muito mais resistentes, elas conseguem passar muito tempo fora da água. Você consegue ter mais chances de salvar uma carpa se ela for já um animal mais adulto. Não que você não consiga salvar os pequenos, tem como salvar sim. É importante também você garantir os parâmetros da água correta. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente. E também comenta aí, ó, se você aprendeu, se você gostou desse ensinamento, porque é realmente algo muito importante.
Casos de emergência acontecem com todo mundo, tá? Isso não é só com a gente. Uma hora ou outra você vai precisar. E quando você precisar, você vai ter esse vídeo aqui para você conseguir salvar o seu animalzinho, tá bom, gente? Então, muito obrigada por assistirem e até mais.